Olá, seja bem-vindo ao nosso Psicologia e Propósito. Hoje a gente vai mergulhar num ambiente que não é muito comum aqui na nossa mesa. A gente quer falar sobre a realidade infantil, mas sob um outro prisma. No momento em que a criança precisa passar pela tal falada cirurgia. Nem todas precisam, ainda bem, mas e quando precisa? Como é que é o processo disso tudo? Para conversar com a gente, eu estou com o médico cirurgião pediátrico Marco Daia, pela primeira vez aqui comigo, pelo menos. Um prazer receber o senhor. Obrigado. Fique à vontade. O senhor já me cantou a pedra aqui antes da gente começar, que o senhor já está como cirurgião há 30 anos. Eu faço 30 anos de formado agora esse ano, e eu estou no universo da cirurgia pediátrica desde o 4º ano da faculdade, que eu estou no meio. Escolheu antes de terminar, já era uma pretensão? Não, a minha irmã é ginecologista e ela já exercia ginecologia e obstetrícia, e eu achava que ia ser ginecologista. E aí ela era casada na época com um médico que era cirurgião pediátrico, hoje em dia é um grande amigo meu, e ele me levou para assistir uma cirurgia no Pedro Ernesto, e aí quando eu vi um bebê de 3 quilos em cima da mesa, com 10 pessoas em volta para poder ficar em volta daquele bebê e resolver o problema dele, que era uma atresia de esôfago, eu me apaixonei. Naquele dia eu saí de lá do hospital, cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, eu já sei o que eu quero ser na vida, eu quero ser cirurgião pediátrico, é isso que eu quero fazer. Foi uma experiência dessa que marcou sua trajetória? Marcou. Que demais. E esse médico que me levou, que é meu amigo até hoje, Paulo Tavares, ele é chefe lá do serviço da UERJ hoje em dia. Sou muito grato a ele por tudo que a gente já passou na vida juntos. Ele não é mais casado com a minha irmã, mas a gente levou uma amizade pro resto da vida, e ele sabe dessas histórias todas e me influenciou em muita coisa também. Caramba, que interessante. E como é importante também, durante a nossa formação, durante a nossa vida, nós termos essas pessoas à nossa volta para inspirar, para mostrar caminhos. Isso faz toda a diferença, né? Boas pessoas, né? Bons médicos. Eu costumo falar que está cada vez mais difícil você encontrar médicos que gostam do que fazem na sua essência. Eu sou vinculado à Associação de Cirurgia Pediátrica, sempre gostei de fazer eventos em cirurgia pediátrica, mutirão. Sempre fui um cara muito impregnado por essa coisa do ser médico e ajudar pessoas com a medicina. E eu acho que a medicina está saindo um pouco desse ritmo, né, de fazer esse tipo de coisa. Mas no consultório eu consigo ainda resgatar isso. Eu acho que o paciente, a maneira de você estar no ambulatório do hospital público, consultório, você consegue resgatar esse movimento de ser médico, de poder resolver a vida das pessoas, né? E eu costumo avaliar que cuidar de uma criança, né, e ser um cirurgião pediátrico, se a gente nem entrar na questão do cirurgião, só o pediatra, ele precisa conseguir identificar os problemas, muitas vezes sem a verbalização. Exatamente. Um adulto, você ainda tem algumas orientações da própria pessoa. Eu sinto isso quando eu faço assim, dói, ou estou me sentindo mal à noite, enfim. Agora a criança não, é um quarto escuro. Funciona muito como um repórter investigativo, né? Uhum. Você tem que, já no olhar da criança, você já tem que começar a perceber. Nós cuidamos, os cirurgiões pediátricos, né? Seria bom explicar isso para as pessoas que estão assistindo. Nós cuidamos de criança desde o período perinatal, desde antes um pouco delas nascerem, no nascimento delas, até o final da adolescência, quando eles vão virar adultos. Então, 17 anos e 11 meses. Pela OMS, nós podemos operar os pacientes até 21 anos. Mas a maioria dos convênios autoriza até 18, na parte de convênio, e em alguns hospitais públicos também isso aí fica restrito, às vezes a 14, 15 anos, depende muito do local que você está. Da administração do processo. Mas eu tenho pacientes que chegam para mim com 20 anos, que vieram indicados por outros, querendo fazer uma cirurgia ou outra, porque querem uma cirurgia que é daquele universo que a gente lida com a cirurgia pediátrica. E ainda tem os pacientes neuropatas, né? Uhum. Esses pacientes neuropatas, não tem ninguém que queira cuidar deles como médicos de adulto. Então, eu já tive pacientes meus que chegaram a 32, 35 anos, que tinham 17 quilos, 18 quilos. São pacientes que vivem com gastrostomia,
são pequenos, são Fisicamente tem uma estrutura menor. E aí muitos preferem não atender, e aí vai e procuram um cirurgião pediátrico. Por conta da estrutura do corpo? Porque batem com a cara na porta no restante do sistema e sempre vem no cirurgião pediátrico aquela figura amiga, porque nós trabalhamos com o filho das pessoas, né? O filho dos outros. Que responsa. É uma responsabilidade grande. O meu paciente, ele não vem até mim, ele não bate na porta e diz, olha, eu vim aqui para operar minha hérnia. Ele vem junto com um pai, uma mãe, um tio, uma avó, e se a avó não gostar da gente, ela não deixa... Já era. A avó é mais difícil do que a própria mãe? A avó é mais difícil. É mesmo? Não é o avô, não, é a avó. Tanto que no meu consultório aqui da Barra tem uma cadeirinha colorida que fica no cantinho e fala assim, é a cadeirinha da avó. Quando ela chega, eu boto ela ali e falo assim, olha, aqui é um cantinho especial para a senhora. Estratégico o senhor, hein? Se tiver que falar mal de mim, fala depois que sair dali. Aqui não vai falar. Mas bom. É isso, essas crianças, elas, pela necessidade, as famílias acabam procurando o cirurgião pediátrico. Aí quando elas precisam fazer algum procedimento, a gente fala, olha, a criança tem essa idade, essa pessoa tem essa idade de 32 anos, mas ela tem 17 quilos, 18 quilos. Ela está com isso, com essa condição desde que nasceu. O que faz uma pessoa com 32 anos ter 17 quilos? Às vezes neuropatia, uma neuropatia estranha, algumas doenças com deficiência de cálcio, algumas crianças que já têm síndromes onde ela não cresce muito. Existem algumas síndromes que a criança não desenvolve, porque ela já é acamada, a vida inteira foi acamada, então ela acaba ficando daquele tamanho. Muitas desnutridas também pela situação, não conseguem se alimentar direito com uma gastrostomia. Tem outras que conseguem crescer, ficam grandes, ficam adultos, né? Mas tem umas que com deformidades ósseas que não. Normalmente elas ficam pequenas mesmo. O interessante é que quando o senhor traz essas patologias, a gente não tem noção da gravidade nem da existência, até que a gente se aproxime. É verdade. E é um número considerado? Porque quem vive no meio pediátrico, quem vive nos grandes hospitais que têm um serviço de pediatria grande, acabam se deparando com essas patologias com muito mais frequência. Existem outras patologias de cirurgia pediátrica que são horríveis, e tem gente que nunca sabe que pode ter existido aquilo. Uma coisa que hoje em dia dá muito o que falar são as genitálias ambíguas, que são as pessoas intersexo. Isso dá pano para manga, porque antigamente tinham 10, 15, 20 doenças separadinhas e todas agora foram colocadas dentro de um saco, que chama distúrbios da diferenciação sexual, DDS. Antigamente se agia mais em cima dessas crianças, mais precocemente, às vezes até cirurgicamente, e hoje se aguarda a criança, uma avaliação neuropsicológica para ver qual sexo vai ser determinado para aquela criança. A criança nasce com os dois. Só que você não sabe como ela vai se desenvolver. Isso aí daria um programa de podcast só para falar disso. Biologicamente tem os dois. Ela pode ter uma ambiguidade no que você vê. Por dentro do corpo, ela pode ter uma genitália muito parecida com uma genitália masculina, mas ela ter útero, ovário, e não ter o terço inferior da vagina, e aquilo causar uma certa confusão. Sim, sem dúvida. Então, quando acontece esse tipo de coisa, existem algumas orientações básicas que a gente dá hoje em dia, porque quando uma criança nasce assim, a primeira coisa que você tem que fazer é não registrar o sexo. Isso pode ser feito. Ele pode ser colocado pelo médico quando a criança nasce sexo indeterminado, até que você defina o sexo. O grande problema é quando o médico coloca o sexo. Porque se ele colocar masculino e depois descobrir que aquela criança não vai ser uma criança de sexo masculino, a troca desse xizinho que ele faz ali, isso... muda tudo. Nossa, anos de processo para poder resolver. A questão é que esse é um tópico que a gente não está trazendo orientação sexual. Exatamente. Não é uma questão de escolha. Não, o doutor Marco está trazendo aqui algo que a criança nasce com essa característica física e precisa passar por todo um processo de avaliação, maturação,
uma avaliação neuropsicológica. Assim, é uma investigação bem ampla para chegar a um denominador comum. Não é uma questão de a criança vai nascer, se ela nasceu com um menino, não vamos botar lá sem sexo para depois. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Só deixando claro aí, tá? Para você que está assistindo a gente. Isso é diferente das outras coisas que acontecem que as pessoas também não têm noção. São as malformações congênitas, normalmente de intestino, ou malformações crâniofaciais. Por exemplo, a criança que nasce com uma atresia de esôfago, nasce sem um segmento do esôfago. Uma criança que nasce sem um segmento do intestino. Quando você fala para uma família que aquele filho dela, daquela pessoa, olha, o filho de vocês, ele nasceu sem um pedaço do esôfago. Primeira coisa que a maioria fala é, mas isso é possível? E aí é o papel do cirurgião pediátrico sentar e ter a serenidade, ser um pouco psicólogo e abraçar essa família e tentar explicar, confortar e falar, olha, isso aí é uma coisa que aconteceu, você não é culpado disso, mas tem jeito, a gente pode corrigir. Existe um cirurgião que foi treinado, que passou por capacitação para poder tentar resolver isso. Né? E é uma cirurgia, acredito eu, toda cirurgia tem seus riscos, é arriscado porque coloca a vida da pessoa numa bandeja. Agora, essa reconstrução de esôfago não é uma coisa... é simples. Não é. Não, nunca é simples. É uma das cirurgias mais desafiadoras da especialidade. Tanto que eu acho que é uma das cirurgias que os cirurgiões mais gostam, os cirurgiões pediátricos, o raiz. Vocês cirurgiões gostam de coisas complexas, né? O dia a dia do consultório é aquilo que todo mundo conhece. É a hérnia, a fimose, é o testículo fora do lugar. Mas são as coisas desafiadoras que fazem a gente... Eu tive uma vez uma conversa com um cirurgião, que eu fiz a cirurgia de apêndice, eu tive apendicite, e eu via o meu cirurgião todos os dias no hospital. Eu falei assim, você vem pra cá todo dia? Ele falou assim, porque todo dia eu tenho que ver meus pacientes. Eu falei assim, mano, tudo bem. Mas ele falou assim, é porque eu... eu falei assim, tá, mas você vem aqui ver todo mundo. Eu falei assim, mas que eu quero dar alta logo, porque quanto mais alta eu dou, mais gente vem pra operar e eu gosto de operar. Eu falei assim, rapaz do céu, que isso? Esse cirurgião tem uma demanda boa, né? Não é? Mas assim, era Na época que eu fiz essa cirurgia, eu não tinha plano de saúde, eu operei num hospital público. E lá era multidão chegando a balde, e eu falei assim, rapaz do céu. E ele ainda falou assim, não, eu tenho minha esposa, eu às vezes cruzo com ela no corredor do prédio. Eu falei assim, aí como é que pode um negócio desse? É uma adrenalina gigante que vocês vivem, uma rotina intensa. A vida da gente realmente demanda essa adrenalina e ela às vezes é necessária mesmo. Eu confesso que eu gosto. Já tinha um bom tempo que eu não dava plantão, hoje em dia eu voltei a dar plantão e minha mulher ficou super penalizada. Falou, você agora, 30 anos, vai voltar a dar plantão? Eu falei assim, mas eu gosto. Eu me sinto bem, eu vou para lá, eu estou ajudando, eu acho legal, eu acho interessante aquela coisa, ligaram de madrugada, tem que ir na UTI, eu vou numa boa, vou feliz, porque eu estou fazendo o meu trabalho. Óbvio que se você está indo na UTI e ver alguém, é porque tem alguém que está precisando de você. Mas eu vou querendo trabalhar, eu vou com gosto de fazer o que eu faço. Eu sou entusiasta, eu gosto muito do que eu faço, eu sou apaixonado pela minha profissão. Perfeito. Por isso que eu adorei ter vindo aqui, ser convidado para falar sobre minha profissão, exatamente por isso, porque a maioria das pessoas não tem noção do que é o universo da cirurgia pediátrica, e poder falar isso para as pessoas é muito bom. Olha, eu estou muito feliz de ouvir um pouco do que o senhor já passou e passa ainda, esse desejo, esse amor todo. Infelizmente, a gente não vê esse mesmo amor, entrega de 100%, mas isso em todas as profissões. Tem aqueles que são apaixonados pelo que faz, tem outros que fazem, né? E uma coisa muito legal que eu vejo no Dr. Marco aqui comigo é essa paixão pelo que ele faz. E é interessante que a consequência dessa paixão dele resulta em vida. Exatamente. Porque é pela vida do outro. E vida, no caso de crianças, adolescentes. Agora, o senhor só trabalha atualmente com cirurgia pediátrica ou também faz de adulto?
Não. Embora tenha os casos que o senhor falou, mas... Nesses são casos muito específicos. Eu tenho o meu consultório, eu sou cirurgião, sou staff da cirurgia pediátrica do Cardoso Fontes. Fui durante um tempo chefe do centro cirúrgico lá, onde resolvia problemas de um centro cirúrgico em geral, né? Para tudo. Né? E o Cardoso Fontes não é pequeno. Não. Não mesmo. E eu sou coordenador do serviço de cirurgia pediátrica do Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, que é o hospital vinculado à faculdade. Lá eu tenho uma oportunidade de ficar muito perto dos alunos. Que demais. E isso é muito gratificante. Hoje, eu estou lá já há 12 anos. A gente já conseguiu mandar de lá, com o meu trabalho lá, junto com os colegas que eu coordeno, a gente já conseguiu mandar 6 residentes internas para fazer residência em cirurgia pediátrica. Ou seja, 6 pessoas se convenceram que cirurgia pediátrica é a melhor coisa para elas. Ou seja, a gente inspirou essas pessoas. Então, eu tenho muito orgulho disso. De falar que alguém viu o trabalho da gente e pôde dar sequência a isso, entendeu? Tem 2 agora que estão vindo para trabalhar com a gente lá. Que demais. Então, isso é motivador. Isso é muito bom para mim. É um legado maior do que o senhor faz com as crianças. É um legado na vida de outros que vão fazer isso na vida de outras crianças. Porque você acaba replicando o que você recebeu. Exatamente. Eu recebi isso quando eu era acadêmico e depois quando era um médico jovem, recém-formado, começando as minhas residências. Eu tive pessoas boas que me pegaram pela mão, me botaram embaixo do braço e falaram assim, vem aqui que eu vou te ensinar essa cirurgia. Bons cirurgiões, pessoas com ética, pessoas com qualidade. Então, eu acho que é uma devolução isso para mim. Eu me sinto devolvendo aquilo que eu recebi. Eu acho que na vida a gente tem que ser um pouco assim, né? Que demais, doutor. Que demais. Todo mundo, quando tem oportunidade na sua especialização, na sua carreira, você, se puder, você vai... Pode devolver. Né? Devolver. Olha, existe diferença na cirurgia de crianças e adultos? A gente já começa com o organismo da criança, né? O organismo da criança não é igual a um organismo de adulto. Ele responde diferente em relação à hidratação, à resposta de uma medicação, um antibiótico, uma droga vasoativa, completamente diferente. Não é só o tamanho que difere. Não é só o tamanho que a criança, o adulto não é uma criança, a criança não é um adulto em miniatura. Então, tem certas coisas que valem para a criança, mas que não vão valer para o adulto. Certas drogas que vão funcionar na criança, mas não vão funcionar no adulto. E os mecanismos a que elas são submetidas é a mesma coisa. Por exemplo, uma batida de carro. Se você tiver 2 adultos e 2 crianças, 2 adultos num carro que capotou várias vezes vão ter um tipo de lesão e as crianças vão ter outro. Pode ser que as crianças saiam ilesas de um capotamento e os adultos tenham várias fraturas. Não sobrevivam, talvez. Porque a estrutura óssea da criança permite a complacência. O organismo da criança é complacente. Ele permite esticar ou não. Um osso da criança permite ser envergado. O osso da criança não quebra. Eu jurava que o senhor ia falar o contrário. Não. Que a criança teria mais riscos do que... Gente, também assim, não estamos falando de todos os acidentes de carro, não. É que quando o senhor falou do acidente, eu falei assim, realmente a criança talvez é mais indefesa, menor. Não, isso não significa um resultado positivo. Pior, não. Existem outras coisas que a gente leva em consideração. Por exemplo, o fígado da criança é muito grande dentro do abdômen dela em relação ao adulto. Se você olhar a porcentagem de ocupação de um fígado e um baço na criança, é muito maior. Então, quando ela tem um trauma abdominal, é muito mais fácil ela ter uma lesão de fígado, uma lesão de baço, uma lesão no rim. Porque ocupa mais espaço. Só que na criança, quando eu faço a emergência, você tem um timing diferente de tratar. Então, por exemplo, uma criança que tem um trauma renal e faz um hematoma renal, que num adulto ele iria para a sala, iria tirar o rim, na criança a gente deixa ele quietinho lá e fica monitorizando. Isso já é uma conduta que é usada no mundo inteiro. Uma lesão de baço, uma lesão de fígado, você fica monitorizando essa criança. E vai vendo frequência cardíaca, vai monitorizando, vai acompanhando e a criança vai melhorando. Às vezes faz um mês depois, se você comparar aquele exame, 1 mês e meio, ao exame normal, é quase normal. E ela não precisou operar.
E aí os cirurgiões adultos olham para a gente e falam assim, poxa, mas você não vai operar? Essa criança tem uma rachadura aí nesse baço, quase cortou ao meio. Aí a gente fala, não, calma. Não é assim que funciona na cirurgia pediátrica. Nossos protocolos são, então, completamente diferentes. São completamente diferentes. E isso é muito difícil, às vezes, de você convencer exatamente são essas pessoas, o pai, a mãe e as pessoas em volta. Né? Sempre chega um que parece que... como falam agora está uma onda do sabor... Sabor mussarela, né? Sabor medicina, né? Que tem um sabor medicina. Não, mas isso daí não médico louco, todo mundo tem um pouco. Pois é, né? E aí começa a dar os palpites e sempre vem no ouvido do pai e da mãe, que está totalmente fragilizado. E aí a gente percebe na psicologia uma necessidade gigante de dar um suporte para a família. Quando alguém da casa passa por uma dificuldade de saúde, passa por uma doença ou tem que fazer uma cirurgia, a gente consegue perceber que toda a família entra nessa cirurgia. Todos sentem, todos sofrem. Tirando aqueles que abandonam a família, mas estou falando aqueles que são família mesmo. A criança está lá, mas a mãe, o pai... Você trata da família inteira. Está na sala de espera sofrendo. A avó que precisa engolir o médico para aceitar, ela também sofre, às vezes sofre calada porque ela tenta segurar as pontas, mas a família toda precisa passar por esse apoio, por esse acolhimento, que nem sempre acontece. E eu conheço alguns profissionais da medicina, e o senhor acabou de entrar na lista dos meus médicos que eu vejo que ama os seus pacientes, que consegue olhar além da lente daquela doença. Quando o paciente entra no consultório, você tem que fazer meio que um diagnóstico quando a criança entra e olhar para os pais e entender como é aquela estrutura familiar. Você entrou com a avó. Às vezes a avó, quando entra, ela é a mandatária na situação. É a avó que, na verdade, decide. Às vezes o pai e a mãe têm uma situação ali de não cuida bem, não é ela que cuida da criança, é a avó, mas uma certa o pai dependência, tá ali, né? Tem uma dependência. Então, você tem que começar a entender para você se aproximar da criança. Porque, muitas vezes, se o seu approach, se a sua chegada na criança não é bom, você começa a destruir ali a relação médico-pai e médico-paciente. Então, para isso que você tem que ter aquela coisa do médico brincar com a criança, de fazer uma gracinha, de perguntar o time de futebol, de falar do cabelo dele que está na régua, que está com um negocinho desenhado. Você entrar um pouco no mundo dele para ele te olhar como um amigo. Aí o pai já está um pouco mais desarmado e ele vai começar a conversar. Às vezes, você não precisa começar a falar qual é o assunto que trouxe eles ali de cara. Você pode falar de um outro assunto, você está ali conversando e daqui a pouco fala, tá, mas para que foi que você veio mesmo? Aí você já quebrou uma conversa inicial. Sim. E você começa a ter a confiança daquela família. Até porque ninguém vai ao médico feliz. Convenhamos que se vai ao médico é porque tem alguma coisa que precisa resolver. E ninguém que tem algo para resolver vai feliz da vida. E aí, quando o senhor faz essa abordagem inicial, primeiro que conquistou o olhar da criança, conquistou os pais. Né? Não precisa dar nada... O senhor tem filhos? Tenho 2. Não precisa dar nada pra gente. Se der para os nossos filhos, tá bom. A gente já conquistou a gente, já comprou a gente, na verdade. E aí, quando ele já percebe que o profissional se aproximou da criança, criou um vínculo com a criança, e aí entrou num outro assunto, já tirou um pouco daquele peso de levar o filho no médico, no hospital. Existem uns cliques que a gente faz, alguns gatilhos que a gente usa, o cirurgião pediátrico usa, eu uso e acho que muitos usam, que são exatamente no momento correto para você melhorar esse approach. Até porque, às vezes, quem vai no ambulatório, quem vai no consultório, não é a pessoa que vai no dia da cirurgia. Ou então, às vezes, estão os dois no dia. Estão o pai e a mãe no dia da cirurgia. Ou estão os 3, o pai, a mãe e a avó. Então, existe uma forma ali de você adquirir essa confiança. Então, eu sou bom de exemplo, tá? Então, vou dar um exemplo para você ver. Eu marco o sítio operatório de todas as minhas crianças. Se eu tiver 5 crianças no mapa ou se eu tiver uma só.
eu vou até lá e eu faço a marcação de aonde a criança vai operar. É porque o hospital exige? Às vezes ele até exige que você faça uma marquinha, mas não é só por isso. Porque quando eu vou lá e eu faço a marquinha no local certo, aquela mãe e aquele pai, ele tem aquela sensação de o médico veio aqui, ele vai operar meu filho do lugar certo. O Porque senhor quando vai eles- antes no hospital? Não, no dia da cirurgia, Sim. antes do procedimento, eu vou até o quarto, ou a enfermaria onde a criança está, e eu faço a marcação do sítio operatório. Ah, vai operar a hérnia inguinal à direita. Qual é o lado que ele vai operar? Ah, é a direita. Eu tenho aqui anotado, a direita. Eu vejo no prontuário. Olha, a hérnia inguinal à direita, o ultrassom está mostrando que é a hérnia inguinal à direita. Mãe, mostra para mim o lado que aparece a hérnia. Ela falou, é aqui. Aí eu confirmo, é a direita. Olha, vou fazer a marcação. Isso dá uma sensação de confiança já. Sim. Porque o pai vem fantasiando alguma coisa na cabeça, tipo assim, você sempre pensa no errado, né? E se meu filho não está seguro aqui? E se acontecer tal coisa? E se operar o lado errado? Então eu sempre faço a marcação e depois que eu faço, ou antes, imediatamente, quando a criança está meio arredia e não quer deixar eu chegar com a caneta perto, eu faço em todas, tá? Eu peço os 2 polegares. E aí eu desenho no polegar um bonequinho. E aí eu pergunto se quer o bonequinho sorrindo ou o bonequinho bravo. E aí eu boto a criança com os 2 bonequinhos desenhados e faço ela conversar um bonequinho com o outro. Isso já mostra para a criança que eu estou ali para poder brincar com ela. Sim. E ela deixa também eu fazer a marcação que ela já viu, olha, já fez aqui Não me machucou. não me machucou, eu posso deixar fazer a marcação aqui. Isso para o pai e para a mãe já é uma forma de você mostrar que você está ali colado com eles, que você está antenado com eles. Você mostra segurança, você mostra responsabilidade, Empatia. você mostra empatia com a criança. Então fica muito mais fácil. Porque a criança hoje ela tem acesso ao YouTube e qualquer outra plataforma dessa de vídeo, e ela, quando sabe que vai operar, ela vê a mesma coisa que os pais. Vai pesquisar, com certeza. Então já teve criança que chegou no centro cirúrgico e a gente estava lá, mesmo com bonequinho e tudo, e falou assim, olha, agora a gente vai botar essas medalhinhas aqui, que eu explico tudo antes no consultório. E essas medalhinhas vai mostrar ali o seu coração batendo. Aí outro dia teve um que falou assim, mas e se por acaso aquele batimento fizer assim e ficar, ó, liso, o que vai acontecer? Eu falei assim, não, isso não vai acontecer. Isso é coisa que você vê no filme, isso não é para acontecer aqui. Aí você conversa antes com os pais, né? Ninguém vai para uma cirurgia eletiva de criança para morrer, isso não existe. A cirurgia é feita com toda a segurança do mundo. Sim, toda a precaução. Toda né? a precaução, você faz exame de pré-operatório, você tem que fazer risco cirúrgico, cardiológico, a criança não pode estar resfriada. Mesmo em criança, independente Mesmo em disso. criança, eu solicito de todas. Porque a maioria das crianças não passa por um cardiologista. E às vezes ela pode ter uma cardiopatia ou alguma coisa que necessite de alguma necessidade especial antes da cirurgia e não foi vista antes simplesmente porque ela é uma criança e não teve tempo de manifestar. Sim, verdade. Então você atira no que não vê para de vez em quando você achar alguma coisa. O senhor já tem 30 anos nessa caminhada toda. O senhor... Eu não posso nem dizer que o senhor tem mais do que o que eu tenho de idade, porque eu já passei de 30. Mas deixa pra lá. Esse é um detalhe que a gente não fica Vamos pular essa parte. Pois é. Mas o senhor já deve ter enfrentado vários dilemas. Teve algum que chamou a atenção do senhor para essa questão de uau, que cirurgia que chegou para eu ver, para eu participar, para eu fazer? Olha, eu tive muitos pacientes que ficaram estigmatizados como aquele paciente da minha vida, né? Paciente que a gente acaba levando como se fossem nossos filhos O depois. senhor também tem isso? Eu tenho. Eu tenho isso com os meus pacientes. Eu tenho paciente que já está lá adolescente e me liga, manda mensagem. É meu mesmo? amigo no Facebook, Instagram, Que manda demais. mensagem. Eu acho assim, essas malformações, elas são muito... malformações intestinais, tipo atresia de esôfago. Elas são uma forma do cirurgião pediátrico trabalhar em que você faz uma cirurgia difícil, num momento crítico da criança, que ela não sabe nem quem você é, e os pais são obrigados a confiar em você, porque você é o cirurgião pediátrico que está de sobreaviso, ou que apareceu ali na frente deles para resolver aquele problema, e que quando dá tudo certo, tá tudo bem, você vira realmente a referência daquela família. Então você tem uma obrigação social com aquela família muito grande.
É uma obrigação que você vira meio que um mentor de toda aquela situação, porque aquela criança vai crescer com algumas necessidades e você vai balizar isso, né? Porque existem cirurgias que não é só o pré, que o senhor já falou, né, dos cuidados que o senhor tem com todos os seus pacientes, até de fazer as marcações no dia da cirurgia, durante, mas tem o pós. E o pós depende de caso para caso, Pode mas ser tem pós complicado. que vai precisar estar muito alinhado com o senhor por um longo tempo, não? Como eu sou bom de exemplo e de falar desses casos, eu posso falar um. Eu tenho um paciente, posso falar o nome dele porque a família me adora, ele chama André Lucas. Ele foi meu paciente aqui do Cardoso Fonte. Ele chegou para mim no meu consultório. Ele tinha nascido sem um pedaço do esôfago, e só que é o que a gente chama de atresia long gap. O que é long gap? Existiu uma separação entre o que ficou de esôfago para cima e o que ficou para baixo, a distância era muito grande. Não era possível, naquele momento, juntar os dois, fazer a cirurgia para juntar, que é o que você consegue fazer na maioria das crianças. Você está com um esôfago aqui, outro aqui, você abre pelo tórax, ou por vídeo, ou antigamente fazia aberto, e faz a junção, e deixa uma sondinha ali. Como era muito distante... Acho mal barato. Como é que vocês falam? Deixa uma sondinha. Passa uma sonda para ficar Deixa distante um negocinho ali. É como se fosse um detalhe, gente. Ele foi abordado num outro serviço e o cirurgião fez só um procedimento paliativo. Ele botou uma forma dele se alimentar, fez uma gastrostomia, fez um orifício no estômago para a pele, para que ele pudesse crescer para depois operar. Só que aí é a história de você não se comunicar com a família. Foi um cirurgião que foi extremamente grosseiro com a família, mandou a família procurar ele depois e não explicou nem sobre a patologia. E eles, naquele momento, o garoto tinha um mês e meio de vida, eles se sentiram desamparados. E aí foram cair no meu consultório. Jogaram uma bomba nessa família. Jogaram uma bomba e a família vem para cima de você querendo uma resposta. Claro. Quando você está disposto, quando você tem boa índole, quando você tem disponibilidade de querer resolver o problema, você tem que olhar como um todo. Então eu olhei aquela situação familiar, mesmo ele tendo plano de saúde, que não era um plano de saúde que dava tantas condições, eu falei, olha, o problema que o seu filho tem, eu posso ajudar a resolver. Só que ele tem que ser um paciente institucionalizado. A gente não vai conseguir resolver pelo plano de saúde da mesma forma como a gente resolve no hospital público. Porque existem hospitais públicos com residência médica e com estrutura hospitalar, onde eu consigo, de uma maneira muito mais ágil, resolver o problema dessa criança e acompanhar essa criança. É mesmo? Muito, mas tem muitas cirurgias dessa que nós, cirurgiões, preferimos que o paciente vá para o hospital público, onde a gente consegue dar um atendimento integral, porque, por exemplo, eu preciso que ele seja visto por um gastro no pós-operatório. Preciso de uma opinião. Eu tenho gasto no hospital, ele trabalha ali, vai na enfermaria ali 3 vezes por semana, faz o ambulatório dele, ele me ajuda. O gasto no consultório, ele tem que marcar uma consulta com o gasto, ver se o plano vai dar direito. E isso aí burocrático gera demais, muito burocrático, entendeu? Às vezes, ele precisa, no pós-operatório, de uma nutrição parenteral ou enteral. O plano não autoriza. E aí, no hospital público, não, a gente consegue. E aí, eu trouxe esse menino para o... Caramba, então a estrutura... A gente sabe de todas as falas, né, do serviço público de saúde, mas existem departamentos que têm toda essa estrutura. Você começou no início da conversa dizendo que você foi muito bem atendido no hospital público, sim, não foi? Sim. O e olha SUS, que eu fiz 2 cirurgias no hospital público. O governo não me paga nada para poder falar isso para você, mas o SUS é maravilhoso. A gente tem uma estrutura que sustenta muita coisa para os pacientes. O SUS não pergunta quanto é, o SUS manda fazer. Sim. E depende muito do hospital onde você está. Como o Cardoso Fontes é um hospital federal, e a gente sempre teve liberdade de, quando não tem alguma coisa, fazer um documento e dizer, olha, eu preciso que compre isso porque vai ser bom para esse paciente, nunca me foi negado nada. É mesmo? Então, por exemplo, esse menino foi uma oportunidade que eu pude demonstrar isso, posso te explicar. Eu levei ele para o Cardoso Fontes, nós melhoramos toda a parte dele com fonoaudióloga, deixamos ele crescer, acompanhamos o crescimento dele até atingir uma idade, e nós conseguimos fazer a cirurgia dele lá,
E em vez de fazer a cirurgia via aberta, onde você faria uma incisão no tórax para poder fazer todo esse procedimento, nós fizemos a primeira correção desse tipo de cirurgia por vídeo no Rio de Janeiro. Naquela época que nós fizemos. Foi a primeira feita. E a gente precisava de equipamento específico para isso, mas nós tínhamos o melhor cirurgião videolaparoscópico de criança, era o chefe do serviço lá na época. Nós tínhamos equipamento, nós tínhamos uma rede de pessoas interligadas que podia ajudar a resolver aquele problema. Foram 9 horas de cirurgia, mas a gente conseguiu resolver o problema. E depois dessa cirurgia, ele ainda voltou mais 2 vezes para o centro cirúrgico. E mesmo assim, a gente foi resolvendo as intercorrências que iam acontecendo. A gente sabia que era um caso difícil. E ele acabou tendo que ficar com uma traqueostomia, que é quando coloca na traqueia uma forma para ele poder respirar, porque ele estava no pós-operatório. Ele teve dificuldade, ele acabou fazendo uma lesão, justamente por causa da cirurgia, muito difícil, uma lesão de corda vocal. E ele demorou ainda uns 5, 6 anos com aquela traqueostomia até conseguir retirar. Ele retirou a traqueostomia agora há pouco tempo. Ah, então ele fechou. Ele fechou, mas ele criava um mecanismo, ele conseguia falar com a traqueostomia. Ele virava o pescoço de lado, e tamponava a cânula dentro da traqueia dele. Ele foi aprendendo. Ele aprendeu a lidar com aquilo. Então, ele fechava a traqueostomia com o movimento do pescoço dele e falava. Caramba! E aí, através do SUS, a gente conseguiu falar com outro cirurgião que operava a corda vocal na UERJ, e esse cirurgião foi e fez a reconstrução da corda vocal dele e providenciou depois toda a forma de cuidado com esses pais para ele poder tirar a traqueostomia. No dia que ele tirou, ele ficou com medo, porque, coitado, antes disso, ele apareceu com uma hernia inguinal. E aí eu falei assim, não, eu vou te operar aqui. No dia que ele foi operar essa hernia inguinal, ele chorava, ele já estava com uns 10, 11 anos, ele chorava no meu colo, porque ele não queria ser anestesiado de novo. Eu falava, André Lucas, é a última vez, fica tranquilo, agora vai dar tudo certo. E aí, de vez em quando eu tenho notícia dele, tá já querendo namorar, acho que agora ele está com uns 13 para 14 anos. Caramba, que demais, que história, hein? Ele toca na igreja e ele canta também, no coral. Ele canta? Ele canta, ele não tem essa entonação. Depois de tudo isso, ele canta. Ele participa do coral, eu acho que deve fazer alguma função lá que ele possa mas mesmo assim, porque se ele não conseguia falar direito... E fala, viu? O bichinho fala. Ele não manda áudio de 1 minuto para mim, ele manda áudio de 5 minutos. Ele manda podcast. Podcast. Tá aí, olha só, gente. Olha, é incrível esses avanços dos pacientes, das crianças. Esse aí é um caso mas excepcional. Eu tenho muito orgulho disso, porque nós lá da equipe de cirurgia pediátrica do Cardoso, você vê, a gente, com vontade, a gente conseguiu ser pioneiro numa cirurgia que ninguém fazia. Sim. Durante anos lá, eu e o Vinícius conseguimos fazer esplenectomia, retirada de baço, e colecistectomia, retirada de vesícula de crianças com anemia falciforme, que o Hemorrio mandava para a gente. A gente apresentou um trabalho no Congresso Mundial com mais de 400 crianças operadas. E quando tira essa vesícula, né, das crianças com anemia, com esse tipo de anemia, que não é toda anemia é complexa, gente. Agora, essa falciforme, ela é sinistra. O falcêmico, né, a criança falcêmica, toda pessoa falcêmica, ela não tem a hemácia em forma de bala soft. A hemácia dela é como se fosse uma foice, por isso chama anemia falciforme, forma de foice. E dói, né? Por que dói? Porque essas hemácias em forma de foice, elas acabam ficando agrupadas em determinada região e tamponam o fluxo sanguíneo. Então, o que dói é a falta de sangue em determinada região. Entendi. E o baço, ele reconhece que aquela hemácia não é a hemácia perfeita e ele aprisiona essa hemácia. Então, o baço, às vezes, algumas vezes, ele acaba encarcerando. Ele faz o sequestro esplênico. Aumenta de tamanho e a criança acaba ficando anêmica porque o sangue vai todo para o baço. Aí ela fica tendo que fazer transfusão de troca. Transfusão de troca, ela vai tirando sangue com hemácias falcêmicas e colocando sangue sem hemácias falcêmicas. Faz isso tudo no Hemorrio. Era um trabalho em conjunto onde a gente recebia a criança, marcava a data da cirurgia,
o hemorrio preparava essa criança e me entregava ela com uma janela de 15 dias, que era exatamente no dia que eu marcava o meu ambulatório. Dali, eu já marcava para a quinta-feira seguinte, ou seja, atendia na segunda, já marcava para a quinta. Está pronta, está ok. Se não operasse naquela quinta, porque estava resfriada, ela podia ainda operar, tinha ainda uma janela de 15. E aí foram 400 crianças. Uau! Agora, essa transfusão não tem nada a ver com a nossa pauta, é curiosidade mesmo. Essa transfusão de sangue entrando as hemácias perfeitas, elas eram substituídas depois pelas as disfuncionais, ou elas perdiam o formato? Não, elas acaba que a criança continua produzindo as hemácias dela, ela vai produzir hemácias falcêmicas a vida toda. Sim. Né? Então, naquele momento, resolve aquele problema. Quando você tira o baço... Mas volta a ter o acúmulo de novo. Quando você tira o baço, você para de acumular. E aí elas continuam circulando. Uma hemácia gira em torno, tem uma meia-vida de 3 meses, 90 dias. Entendi. Então, depois daqueles 90 dias... E os cálculos de vesícula? É porque no fígado, essas hemácias também são aprisionadas ali e elas liberam um pigmento, que que se chama hemosiderina. E esse pigmento fica na bile. Como a bile fica armazenada na vesícula, caso você coma alguma coisa muito gordurosa, é a vesícula que manda a bile que você precisa, tipo, você vai numa churrascaria, você não tem só a bile do seu fígado que está descendo normalmente. Uma criança produz 800 ml de bile por dia. Mas ela tem uma reservinha ali, de uns 100 ml dentro da vesícula. Extra. Comeu uma coisa gordurosa, foi ali, comeu a linguicinha, comeu a picanha. Ela precisa dissolver aquilo, precisa quebrar aquelas gorduras. Aí a vesícula contrai e manda. A vesícula é um saco que acumula. Então, é como se você tivesse com uma caixa na praia com areia e água e você ficasse mexendo nessa caixa. Uhum. O sol vai bater e vai secar a água. Se você ficar mexendo nessa caixa, aqueles grãos de areia eles vão se organizar e quando você vê eles estão em pelotas, em bolas ou pedras. É assim que são formados os cálculos. Tanto os de colesterol, que é o que a maioria dos adultos tem, quanto os cálculos de hemosiderina, que é o que as crianças com anemia falciforme fazem. Olha, a gente já tratou aqui de algumas patologias que são bem importantes. E quais que são mais comuns no consultório, no ambulatório, que acaba indo para o centro cirúrgico? Sim. O cirurgião pediátrico, como te falei, né, a gente trata desde que a criança nasce até a vida adulta. O que a gente recebe mais nos ambulatórios e consultórios são as fimoses, isso é o carro-chefe. De cada 10 crianças que vão no consultório, praticamente 5 vão lá para poder ver se tem fimose ou se tem alguma coisa relacionada à fimose. As hérnias inguinais, que são muito comuns também em recém-nascidos, e tem que ter uma maior urgência de operar, porque o recém-nascido pode complicar mais rápido com uma hérnia inguinal, até porque, como você falou no início, a criança tem um momento que ela não fala. O recém-nascido, ele não diz, ele fica de fralda. Então, se houver uma complicação da hérnia dela, você só vai saber se você tirar a fralda. Sim. Então, tem todo um approach, toda uma abordagem que você faz com os pais para poder falar, olha, se tiver qualquer intercorrência, você vai ligar para mim, você tem que ligar, você tem que falar comigo, porque senão você tem que intervir mais rápido. Tem as criptorquidias, quando o testículo está fora do lugar, e como eu te disse que eu sou entusiasta, eu sou um grande entusiasta da divulgação da criptorquidia, porque eu acho que a criptorquidia é a doença mais subnotificada da pediatria. Hoje eu recebo muito residente de pediatria no ambulatório, residente de cirurgia geral, e eu falo para eles, olha, aqui, se você sair daqui sabendo palpar um testículo na bolsa escrotal e vendo que é uma fimose, eu já estou satisfeito, mas principalmente o testículo. Porque uma criança com o testículo fora do lugar, ela pode desenvolver uma doença que é a infertilidade. Ela pode ter uma baixa quantidade de espermatozoides ou uma baixa qualidade desses espermatozoides. Atualmente, a gente sabe que se essas crianças não forem operadas até em torno dos 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses, e ela tiver criptorquidia, por exemplo, nos 2 testículos, os 2 testículos estiverem acima de onde eles têm que estar, ela tem mais de 74% de chance de ter uma quantidade baixa
ou uma qualidade ruim dos seus espermatozoides na vida adulta. Uau! Quando ela tem um testículo no lugar e o outro está fora do lugar, ela até pode ter espermatozoides bons daquele testículo e não correr esse risco. Porque quando um espermatozoide chega num óvulo, você não sabe se aquele espermatozoide foi feito do lado direito ou esquerdo. Ele não vem com carimbo. Eles se encontram na vesícula seminal para depois fazer a fecundação. Então você tem que cuidar dos dois. Até porque os testículos que sobem e estão na virilha ou estão dentro do abdômen, os do abdômen são os mais perigosos. Porque se ele continuar lá e a pessoa for para a vida adulta por desconhecimento e o testículo chegar até a terceira, quarta década de vida dentro do abdômen, ele pode virar um tumor maligno, um seminoma. E a pessoa vai morrer com um câncer super agressivo porque teve desconhecimento, de repente, porque um pediatra ou um médico que passou na primeira fase da vida dele não viu que ele tinha uma criptorquidia. Nossa, um detalhe. É um detalhe. Eu brigo nisso na Associação de Cirurgia Pediátrica porque eu estou na diretoria da associação desde 2009. E eu vivo insistindo nesse tema. As pessoas, às vezes, não me levam muito a sério. Porque quando a criança nasce, ela faz o teste do olhinho. Você tem que fazer lá para ver se tem um tumorzinho, tem que olhar, olha a foto para ver se está branquinho, se está vermelho. A criança faz o teste da orelhinha, para poder ver se é surda. A criança faz o teste do pezinho. Sim. Mas a criança não passa no cirurgião pediátrico no primeiro ano de vida para fazer o teste do saquinho. Eu digo que é o teste do tem que fazer. Seria ideal se no período de puericultura, no primeiro ano de vida da criança, pudesse ser institucionalizado pelo governo a consulta com o cirurgião pediátrico. Porque muitas crianças iam deixar de ser operadas ou iam estar melhor orientadas. Sim. Por quê? Porque tem muita criança que você pode ensinar um exercício ou alguma atividade para ela não fazer a fimose, não desenvolver a fimose. Uma hérnia umbilical, você consegue orientar a família para que faça alguma coisa para poder melhorar a hérnia umbilical. E o testículo, você pega a criança numa fase que você pode orientar melhor essa criança. E eu tenho certeza que você não deve nunca ter ouvido falar de Nunca ouvi falar, testículo estou fora aqui do lugar. pensando. Agora, e o senhor está pontuando isso no primeiro ano de vida da criança, passar pelo cirurgião pediatra, que é um bom período para verificar alguns detalhes. Agora, quando a criança ela começa a sair da segunda, terceira infância, e ela vai, né, chegando já na pré-adolescência, muda os protocolos de atendimento com a criança, dependendo do caso? Muda sim. A abordagem é diferente. Hoje em dia, você tem a criança, o bebê muito pequeno, obviamente ele vem e a demanda é sempre dos pais. A criança na primeira infância, você tem que conversar com ela, mas ela não vai te dizer muita coisa, só quando você for examinar. Aí o exame, sim, você tem que saber tirar leite de pedra. Tem que saber palpar aquele abdômen, olhar o testículo, saber dar não uma enganada, mas distrair a atenção dela para você extrair o que você quer, né? Tem aquela fase da criança, depois, na segunda fase, que ela conversa, que ela vai falar com você e ela vai dizer o que ela sente. E você pode até perguntar assim, essa sua bolinha aí, ela está sempre aqui embaixo ou você sente ela aqui na virilha? Ela vai falar para você assim, não, eu sinto na virilha o tempo inteiro. Você está vendo aí agora, mas não é assim não. Aí a mãe, não, mas você nunca me falou nada. Mas eu sinto Você nunca perguntou? Você nunca perguntou, né? Verdade. E ali você consegue, e tem os adolescentes, né? E está cada vez mais esse movimento do adolescente, eu acho até por causa de rede social, eu acho legal, que o adolescente tem conversado mais com os pais sobre os problemas deles e eles vêm por demanda deles. Eles só vêm com o pai e a mãe porque realmente tem que ter um responsável. Mas chega no consultório, eles não deixam o pai e a mãe falar nada. Eu tenho percebido isso também. Já chegou para mim pacientes de adolescentes que eles pediram para fazer a terapia. Isso. É exatamente não como é? acontece O comigo. pai e a mãe até pontuaram. Olha, a gente já sabia que ele precisava fazer já tem um tempo, mas ele começou, parou, e agora ele que procurou a gente. E não é legal isso? A aderência é muito maior. Nossa, total. Eu também tenho isso com os adolescentes. Eu adoro operar o adolescente porque a gente bate muito papo. E hoje em dia o adolescente, ele já começa a ter relação sexual, né? A gente não pode esconder que essas coisas acontecem.
E é até melhor que ele converse com alguém do que ficar sem fazer nada. Então, já teve alguns pacientes que vêm no meu consultório para poder tirar dúvida. E eu acho que se ele me escolheu para poder tirar aquela dúvida, eu sou um cara privilegiado. Sim, sim. Porque... Primeiro porque o senhor não vai ensinar algo errado. E ele está me vendo como um ponto de confiança. Exatamente. Ele, né? Então, eu acho muito legal esse movimento deles. Eles querem entender como funciona o corpo, querem entender como funciona a coisa. Às vezes eles têm uma dor testicular, uma dor na virilha, e eles querem entender por que aquilo está acontecendo, e eles vêm. Perfeito. Isso é muito bom. Olha, gente, Dr. Marco Daia precisa voltar aqui outras vezes para a gente conseguir falar um pouquinho mais. Só para falar de cirurgia pediátrica. É um grande prazer. Agora, o senhor tem rede social? Tenho meu Instagram. Eu, de vez em quando, posto uns vídeos e é o que eu justamente falo assim, eu nunca coloco meus vídeos dizendo assim, eu sou o melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu faço vídeos informativos. Eu, quando falo de fimose, eu falo de hernia inguinal, eu falo assim, olha só, se isso está acontecendo, procure um cirurgião pediátrico. Porque às vezes a pessoa está lá no Ceará, ela vê o vídeo, ela às vezes pergunta para mim, olha, está acontecendo isso com meu filho, o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, olha, você tem que ser vista por um cirurgião. O Ceará tem excelentes cirurgiões, por que você não procura um aí? Eu não me promovo, eu explico. Né? O meu Instagram é @marcodaia _cirurgia pediátrica. @marcodaia, o Daia, D-A-I-H-A, _cirurgia pediátrica. Tá aparecendo aí na base do seu vídeo. Doutor Marco, muito obrigado. Foi um prazer. Foi um bate-papo maravilhoso, muito bom. Falei da minha história, da minha vida, né? Falei pois aqui. Rapaz. Falei de gente que começou comigo, que me fez fazer cirurgia pediátrica. Tenho o maior orgulho. Que história. Parabéns. Parabéns por todos esses anos, pelas conquistas, pelos pacientes. E desejo sucesso ainda mais para esses pacientes aí que o senhor ama tanto. Te agradeço. Estou à disposição. Quando quiser, me chama para falar de algum assunto específico, eu estou aqui. Tá ótimo. E você de casa, foi um prazer ter a sua companhia aqui. Obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha juntado mais informações aqui. Foi muita coisa que passou pela nossa mesa de hoje. Eu fico por aqui com o Dr. Marco Daia. Espero você no nosso próximo programa. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.